Obrigada, Jesus. Entramos na Tua presença, pedimos perdão das nossas falhas, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas. Ó Senhor, se falamos algo, fizemos, que tem o poder de Te afastar de nós, que se há algo entre nós e o Senhor, eu Te peço, tem misericórdia, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do Teu sangue sobre todos os templos, todos os líderes, todo o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, visita os líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade, com temor, que vidas sejam alcançadas e transformadas. Eu peço que a palavra venha de encontro às necessidades e cause um impacto, transformando, levando vidas a decisões importantes, a mudanças. Ó Senhor, eu oro para que a palavra cause um efeito transformador em todos nós, em mim, em cada pessoa que aqui está. É só a palavra que nos muda, sem ela não há esperança para nenhum de nós. Então, se a palavra não for o bastante, não adianta nem ir mais longe. Então, nós entendemos bem isso, nós sabemos e nos colocamos totalmente à sua disposição, pedindo que fale conosco, nos renove, abra nossa mente. Eu peço entendimento aberto e entendimento revelado, eu peço visão, eu peço transformação para cada um de nós. Eu oro para que nenhum saia da mesma maneira. Eu oro por mudanças radicais, porque nenhuma mudança realmente é eficaz se ela não for radical. Então, eu oro por mudanças radicais. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, todas as atuações demoníacas, toda visão demoníaca, toda seta demoníaca, toda cilada, toda armadilha, toda ferramenta preparada, eu destruo no nome de Jesus tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, eu destruo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre a igreja, sobre esse templo, sobre cada vida que aqui está, sobre todos que têm nos acompanhado. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério. O teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu peço a tua presença, eu peço a manifestação do teu poder, eu peço que fale conosco, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eu conto com a sua presença aqui, te amamos muito e somos muito gratos pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pelo amor, pelo cuidado. Obrigada, meu Deus, fica conosco, assuma o controle do trabalho, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler João 18. Vamos começar aqui, do 1 ao 11. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos.
Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles no chão. E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que lhe dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Aqui tem um ensinamento profundo, importantíssimo para nós. Quando ele respondeu, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Apenas quando ele disse, sou eu. Então, por aí você vê o tamanho da força, do poder do Senhor. Ele não precisava ter seguido em frente. Ele disse, sou eu, todo mundo caiu por terra. Imagina a cena, ele lá esperando todo mundo se recuperar, se levantar para prendê-lo. Por favor, realiza a cena na mente. Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Caíram. Recuaram e caíram por terra. Lá está o Senhor, aguardando eles se recuperarem, se levantarem para prendê-lo. Por que eles seguiam em frente? Porque ele sabia que aquela era a vontade do Pai. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor nunca agradou tanto o Pai como aqui, quando ele foi à cruz. O Senhor nunca agradou tanto o Pai como quando ele foi à cruz. Porque ele não precisava seguir com isso, nesta direção. Ele não precisava. É só você imaginar aqueles homens, soldados, todos ali para prendê-lo. E quando... Quem vocês procuram? Ele disse. Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando ele disse, sou eu, todo mundo recuou e caiu por terra. E lá estava o Senhor aguardando todo aquele povo que foi para prendê-lo. Ele aguardou eles se recuperarem, se levantarem para prendê-lo. Quando Pedro tentou defendê-lo naquilo e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, ele ficou bravo. Ele falou para ele, guarde essa espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Essa é a visão que o Senhor quer que cada um tenha
é um ensinamento muito importante, porque às vezes não precisamos passar por algumas coisas. Mas quando nós entendemos que aquela é a vontade de Deus, é o propósito dele para a nossa vida, mesmo podendo sair daquilo, tendo poder para sair, tendo força para sair, tendo condições para sair, você decide ficar lá. Ele decidiu ficar. Como eu disse, quando você leu, quando ele respondeu, sou eu, eles caíram. E ele aguardou eles se recuperarem para prendê-lo. Porque havia algo a ser feito, ele estava ali por um propósito, e ele não ia recuar. E ele sabia que essa era a vontade do Pai. Como ele disse para Pedro, guarde essa espada. E você vê que o Pedro realmente ainda não tinha essa visão revelada, ele não tinha ele sabia que ele era Jesus, etc., mas ele ainda não tinha amadurecido para entender, porque ele estava ali, ele viu os soldados, aquele povo todo cair no chão. Então, ele era só pensar, bom, se Jesus não quiser continuar com isso, ele não precisa continuar. E ele foi e avançou, algo na carne, decepou a orelha do rapaz, e o Senhor foi lá, botou ela no lugar, operou um milagre na vida daquele rapaz que estava lá junto com os que iam prendê-lo. E ele seguiu naquela direção. É o que Deus quer que cada um entenda. Às vezes nós não precisamos seguir com algo. Humanamente, nós podemos dizer, não, eu não quero, eu não vou. Mas você entende que aquilo vem de Deus, aquela é a vontade de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida, é o que Deus tem com você. E se você passar por aquilo, você vai ser altamente recompensado, você será altamente abençoado. Se você passar por aquilo, você vai agradar a Deus e Ele vai poder te elevar. Que foi o que aconteceu com Jesus. Por Jesus ter passado por tudo que Ele passou, Ele foi recompensado, Ele foi elevado à mais alta posição. Todo mundo quer uma alta posição. Até aqueles que dizem, não, eu não ligo para isso, estão sendo hipócritas. A verdade é que pessoas normais querem o melhor, querem estarem num alto nível, numa alta posição. Mas nós aprendemos a cada dia na palavra de Deus que não é apenas querendo, e nem com um monte de assuntos, e muitas vezes até se ouve, não, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Deus pode fazer. Mas eu preciso saber qual é a minha parte, e me colocar ali inteiramente à disposição. Porque eu fico imaginando esta cena, Jesus lá, e aqueles homens chegando para prendê-lo, e ele respondendo, perguntando, quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Todo mundo no chão. Por que uma coisa dessa ficou registrada? Detalhes assim, todos recuaram e caíram no chão, para mostrar que ele foi por um propósito. Ele obedeceu, com o coração aberto. Ele estava ali, totalmente entregue à disposição de Deus. Ele estava ali com um propósito, de nos arrancar das mãos do mal,
de consertar aquilo que Adão havia feito. Por um homem, a Bíblia diz, o pecado entrou. E por um homem, o pecado foi vencido. A morte foi vencida pelo sacrifício da cruz. Então, muitas coisas, o Senhor derrotou o mal quando Ele foi à cruz. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nos submetemos rigorosamente, nós vencemos o diabo, nós derrotamos as forças do mal, e nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. A questão é que nem todo mundo está disposto a ir até o fim nas coisas. Uma pessoa, quando ela pode sair, eu não tenho que passar por isso, a maioria diz exatamente, eu não tenho que passar por isso, e não passa mesmo, sai de lá. A maioria. Não, eu não tenho que passar por isso. É essa a expressão. Eu não tenho que aguentar isso. Imagina, todos aqueles homens no chão, apenas quando Jesus falou, sou eu. Sou eu. Caiu todo mundo. E lá Jesus olhando, esperando todo mundo se levantar para prendê-lo. Ele passou consciente, com o coração aberto, porque ele sabia que era a vontade do Pai. Como ele disse para o Pedro, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Se o meu Pai quer que eu passe, por isso eu vou passar. Será que você é capaz de dizer isso para Deus? Mesmo podendo sair, podendo fazer outras coisas, você é capaz de dizer, não, eu vou ficar nesse lugar difícil, porque eu sei que é a vontade de Deus, eu vou passar por isso, porque eu sei que é a vontade de Deus, eu vou resistir, porque eu sei que é a vontade de Deus. É difícil, a pressão é grande, dói demais, está doendo, a minha carne está sentindo, não gosta, mas eu vou passar. Vamos para Mateus 27, 44. Igualmente, o insultavam diga comigo, os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eu fico pensando o que fez um deles mudar o rumo da vida na última hora. Porque se já houve alguém no mundo que o diabo tinha certeza que já era dele, é esse homem que se arrependeu na última hora. 2 ladrões, com certeza, assassinos, criminosos, ladrões. Porque senão não teriam morrido desta maneira. A morte de cruz era para essas pessoas. Era uma vergonha. E os 2 estavam insultando o Senhor, enquanto estavam sendo crucificados. E, de repente, um deles muda e faz isso aqui. Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim. Aqui é forte. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus disse uma coisa para ele que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Só esse homem, que parece ter sido talvez o maior troféu do Senhor. Eu garanto, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Enquanto ele estava sendo crucificado, parecia que ele ia morrer da mesma maneira que ele viveu. Ele viveu de uma forma ímpia, uma vida inteira. E tudo levava a crer que ele ia morrer da mesma forma. Sabe quando uma pessoa vive de forma ímpia e morre da mesma forma? De forma ímpia? Na impiedade? Parecia que ele ia terminar da mesma maneira que ele sempre viveu. Ele já agora estava na cruz, não podia mexer uma mão, não podia mexer o pé. Ele tinha apenas algumas horas de vida. Não havia mais nada, nenhuma esperança dele sair dali. E enquanto ele estava sendo crucificado, ele estava junto com o companheiro dele, insultando o Senhor. Os dois estavam. Mas o Espírito Santo, ele fala com todas as pessoas, e é certo que ele falou com os dois. Aquela voz suave lá dentro. E de repente um deles para de insultar. E começa a repreender o outro. E a reconhecer que eles tinham feito por merecer, mas Jesus não. E ele vira, então ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu. Ele creu. Aquela alma era algo que Satanás tinha certeza, ela é minha, ninguém, não, acabou, ela é minha, os dois são meus. Os dois são meus. E ele mudou. Sabe uma mudança quase que instantânea? Sabe algo que acontece que ninguém mais espera? É de um momento para o outro, uma coisa quase que instantânea. Enquanto estavam sendo crucificados, insultavam o Senhor. De repente um deles parou e começou a repreender o outro. E olhou e pediu para o Senhor, se lembra de mim quando entrares no teu reino? E o Senhor disse para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele vivia uma vida inteira de forma ímpia. E parecia que ia morrer também, da mesma forma. E quando ele ouviu aquela voz, que certamente ecoou no interior, no coração do outro também. Mas o outro viveu de forma ímpia e morreu de forma ímpia, morreu insultando o Senhor. E aquele, o que se arrependeu já sendo crucificado. E insultando também. Aqui fica provado, está provado que se uma pessoa, ela ouvir a voz do Espírito Santo, ela pode sofrer uma mudança radical, algo estrondoso, inacreditável, porque Jesus não teria dito isso para ele se aquilo não fosse sincero. Hoje você estará comigo no paraíso. Ele jamais teria dito isso para ele se realmente o Senhor não soubesse que aquilo era sincero, era verdadeiro. Não era algo da boca para fora. Jesus cumpriu com o propósito dele e foi até o fim. Esse aqui estragou com a vida, mas
E até no momento em que ele estava sendo crucificado, ele estava fazendo o que ele sempre fez. Só aquilo que ia piorar a vida dele e que ia mantê-lo numa condenação. Mas, de repente, ali, já na cruz, ele começou a agir diferente do que ele estava agindo até então. Porque é certo que quando o Espírito Santo falou com ele, como falou com o outro, ele ouviu. E ele creu, não, esse é o santo. Esse é o Senhor. E ele começou a combater o que antes ele estava fazendo, agora ele começou a combater. Crucificado. E ele mudou e ele foi salvo. Então fica provado, claro, que se uma pessoa, tinham dois aqui. Um realmente terminou como ele sempre viveu. Mas o outro está dormindo no Senhor, porque a Bíblia deixa isso claro. O crente não morre. Não, eu fui lá num velório, bispo, eu vi, as pessoas morrem. Não, se ele era um crente, você viu uma casa, um tabernáculo. Ele está dormindo, ele não morreu. Ele está dormindo no Senhor. Como todos nós. Um dia, se o arrebatamento da igreja não acontecer, quando o Senhor nos chamar, apenas o seu corpo vai estar lá, uma casa, um tabernáculo, mas o seu espírito não. O seu espírito volta para Deus e a sua alma. Como nós vemos aqui, hoje você vai estar no paraíso comigo. E a Bíblia diz, aqueles que dormiram no Senhor. Então, quando o arrebatamento da igreja acontecer, ele vai ser ressuscitado primeiro e vai receber um corpo glorioso. Enquanto que o outro vai ser ressuscitado só no final de tudo, no chamado trono branco, para a condenação eterna. Mas a oportunidade estava lá, para os dois. E nós vimos que a oportunidade de mudar e viver de outra forma, todo dia bate à nossa porta. O fato de nós abrirmos os olhos, todas as manhãs, é a chance que Deus está nos dando, de pensarmos diferente, e adquirirmos hábitos diferentes, plantarmos sementes diferentes. Todos os dias nós estamos tendo a oportunidade de viver de uma forma diferente, com propósito, como o Senhor viveu, até o fim. Podendo sair, não saiu. Decidiu ir até o fim, porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. É dessa forma que nós temos que viver. E aqui fica provado que uma pessoa pode ter feito um estrago com a vida dela, mas se ela ouvir aquela voz e ela abandonar essa vida de pecado, essa vida ímpia, ela encontra um caminho de justiça, um caminho de vida. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas ele se arrependeu estando na cruz. E antes disso, ali sendo crucificado, ele estava junto com o seu companheiro, insultando o Senhor. Aqui nós vemos o amor de Deus para com uma pessoa, porque o Senhor já com tanta dor havia sido insultado um monte pelos dois. Nós vemos o amor do Senhor para conosco. E nós vemos a oportunidade que o Senhor nos dá enquanto você respira.
enquanto você está respirando e tem um coração batendo, de decidir a sua vida, de fazer escolhas diferentes. E eu falo sempre de escolhas, e às vezes alguém pode até pensar, meu Deus, sempre escolhas. Olha, eu acredito que você não comeu arroz e feijão só uma vez. Na verdade, eu acredito que a maioria come arroz e feijão todo dia, pelo menos uma vez por dia. E parece que você não enjoou, e parece que você não parou de comer, e parece que você precisa do arroz com feijão, com misturas diferentes. Então, eu acredito que a palavra de Deus um todo, mas algumas precisam ser faladas e pregadas, ensinadas sem cessar. E eu não posso me cansar de ouvir. Como eu não me canso de comer arroz e feijão, eu também não posso cansar. O meu espírito não pode, porque ele precisa se alimentar de ouvir coisas, escolhas corretas, decisões, tomar a atitude certa, um ajuste na sua atitude, tomar o rumo certo enquanto você tem chance. O rumo certo. Os dois. Então, você vê que às vezes quem está do teu lado você está fazendo a mesma coisa de quem está do teu lado. E às vezes quem está do teu lado não vai mudar, mas você pode mudar. Às vezes o cônjuge não muda. Quem dorme na mesma cama com você não muda, mas você pode mudar. Às vezes você convive com alguém do seu lado que não mudou e que parece que não vai mudar, mas você pode mudar. E qual a diferença? A diferença é muito grande. Os resultados aqui na terra e os resultados na eternidade. Porque um foi para o paraíso, o outro foi para a condenação eterna. E às vezes eu vejo as pessoas muito presas a isso. A quem vai mudar, quem está mudando, quem não está mudando. Isso eu agradeço a Deus que eu aprendi cedo. Que quem quisesse mudar, que mudasse, se não quisesse, problema dele. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu entendi cedo que a salvação é individual e que as escolhas são individuais e que também as escolhas que eu fizesse iam afetar, com certeza, os meus descendentes. Eu poderia levar bênção para eles. E no futuro eles iam poder, com a minha influência, fazer escolhas corretas. Então, eu fui fazendo escolhas em Deus. Muitas vezes em lugares muito difíceis, em situações muito difíceis, porque eu sabia que era a vontade de Deus. Eu bebi cálices que eu não queria beber, mas eu sabia que era a vontade de Deus. E Ele vem me recompensando por tudo. Quem já não se viu do lado de alguém e, de repente, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, e um dia abre a tua mente e você vê, meu Deus, está errado, eu não posso agir assim. E você teve a coragem que esse aqui teve, e você teve a coragem que muitos têm tido, você tem tido essa coragem de romper e dizer, não, eu não vou seguir mais nessa direção, isso não é bom para mim. Eu vivi até hoje de uma forma errada, uma forma ímpia. Eu não tenho que continuar vivendo assim, eu não tenho que morrer assim. O outro viveu e morreu. O outro, o que se arrependeu, viveu de forma ímpia uma vida inteira, mas morreu sendo justificado quando ele creu em Jesus Cristo. Quando a gente crê no Senhor e faz as escolhas certas nele, dá os passos certos, mudamos radicalmente o rumo da nossa vida. Vamos para Atos 7, primeiro 1 e 2, depois vamos para o 51, 60. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim?
E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele usou a expressão, Estevão, o Deus da glória. Eu li na Almeida, talvez você está com outra tradução, porque eu queria essa expressão, o Deus da glória. Estevão era jovem e era um homem de Deus. E por pregar a palavra com uma ousadia e uma autoridade muito grande, ele foi odiado. E como não conseguiam pegá-lo de outra forma, eles pagaram para dois homens mentirem a respeito dele. Então eles arrumaram testemunhas falsas para dizerem que ele havia blasfemado contra Deus e Moisés. E quando eles foram falar com Estevão, você fez isso? Eles sabiam que ele não tinha feito. E a resposta dele foi contar toda a história de Israel. E ele começou dizendo, o Deus da glória. E foi contando a história de Israel, todinha, detalhe a detalhe. Você pode ler lá, sem deixar faltar nada. Ele discorreu para abrir a mente daquele povo. E no final dos 51, ele disse, ele começou falando de Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, para mostrar que Abraão creu, quando o Senhor apareceu mesmo, ele estando na Babilônia, no centro da idolatria. Toda a sua família eram adoradores de outros deuses. Mas quando o rei da glória apareceu a Abraão, ele creu. E ele foi falando. E aí ele disse, no 51, povo rebelde, obstinado, quer dizer, inflexível. Um povo inflexível, de coração e de ouvidos. Povo rebelde, inflexível, obstinado de coração e de ouvidos. Por mais que vocês vejam, por mais que vocês ouçam, vocês continuam com a mesma cabeça, com a mesma visão, com o mesmo comportamento. Que dureza! Vocês não entendem nada sobre propósito, vocês não entendem sobre arrependimento. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nós começamos falando da prisão do Senhor, o Judas estava lá. Ele recebeu comida na boca. Ele fez parte daquele ministério. E ele vendeu o Senhor. Ele trocou o que ele tinha com o Senhor. Porque a verdade é que ele nunca o conheceu. Por causa de algumas moedas. Que ele nem quis ficar com elas depois. Ele viu ali, porque nós lemos, Judas estava com eles. Todos caíram quando o Senhor disse, sou eu. Aquelas pessoas que caíram no chão, viram que quando ele simplesmente disse, sou eu. Elas, o impacto, não aguentaram, fraquejaram, caíram por terra. Você vê que às vezes as pessoas estão vendo. Está na cara o tempo todo, elas estão vendo o poder de Deus, elas estão vendo a manifestação de Deus, elas estão vendo, a palavra está sendo pregada, ensinada, mas é uma dureza. É
É inacreditável como elas podem continuar do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, reagindo da mesma maneira. Da mesma forma. E elas estão ouvindo. E elas estão vendo o poder de Deus. E elas estão presenciando a glória de Deus. E elas continuam rebeldes, obstinadas, inflexíveis, com a mesma mentalidade, com as mesmas escolhas, com as mesmas decisões, com a mesma visão de vida. E elas estão ouvindo. E elas estão vendo. Mas é uma cegueira. É uma dureza. Que parece que são impermeáveis. Não entra. Porque quando elas saem, elas são as mesmas. Às vezes elas veem o poder de Deus de tal maneira que elas nem conseguem manter. Elas caem por terra, elas nem ficam em pé. Mas elas levantam e prendem o Senhor do mesmo jeito. Elas continuam agindo da mesma maneira. Mas se alguém quiser mudar, o ladrão da cruz, enquanto os dois estavam sendo crucificados, os dois estavam insultando o Senhor. E de repente um parou de insultar. E foi salvo, porque se arrependeu. Então, fica provado que se uma pessoa realmente quiser ver, ela vai ver. Se ela quiser ouvir, ela vai ouvir. Se ela quiser entender, ela vai entender. Se ela colocar a cabeça dela naquilo, se ela estiver sedenta, faminta, se ela realmente quiser ser outra pessoa, se ela quiser viver de forma diferente, ela vai viver. A verdade é que muitos não querem realmente. Não querem. Ainda não tomaram a decisão. Ainda não. E não é falta de ver, não é falta de ouvir, não é falta de ser impactado muitas vezes pelo poder de Deus. Quantos que têm resistido ao Espírito Santo igual esses aqui? Ou como o outro ladrão da cruz que resistiu, porque o Espírito Santo não falou só com um. Só que um deu ouvidos, o outro não. Quantos que têm resistido à voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo falou algo com você e você simplesmente resistiu? Quantos aqui têm resistido às mudanças que Ele tem pedido, às direções que Ele tem dado? Quantos aqui têm resistido? Porque continuam rebeldes, inflexíveis. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Vocês são tão religiosos, vocês dizem que vocês é que conhecem a Deus, mas vocês perseguiram os profetas. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedecem. Porque a verdade é que eles achavam que eles estavam fazendo um trabalho para Deus, que eles estavam obedecendo a Deus, mas eles estavam fazendo coisas que Deus reprova totalmente. Que é o que acontece com muita gente. Ele está tão preso
a um sistema, a uma religião fria, vazia. Nada mais que isso. Não há vida dentro dele. Porque ele ainda faz coisas que Deus não aprova. Mas ele se convenceu, como aprendemos no domingo. E ele mente para si mesmo. Ele engana a si mesmo. Ele se convenceu que está certo com ele. Que está tudo certo com ele. Eles estavam aqui. Eles haviam pagado para testemunhas contarem coisas falsas. Testemunhas falsas. Eles haviam pagado para elas testemunharem contra um homem santo. E eles não viam. Porque eles cumpriam com rituais e rituais e rituais. E para eles então, eles sim serviam a Deus. Mas eles podiam agir na mentira, na hipocrisia. Armar ciladas para alguém que eles queriam calar. Não cala por bem, eu calo por mal. Mas eu sou de Deus. Eu faço tantas coisas. Mas porque eu cumpro com isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, tudo bem. Deus não vai se importar com isso aqui. Vocês receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, porque ele falou a verdade para eles. E eles ficaram furiosos, rangeram os dentes, porque quando uma pessoa, ela está tomada por uma cegueira, ela é rebelde, ela é dura. Se você falar a verdade para ela, ela vai te odiar. Quantas pessoas que se fecharam quando a verdade foi dita a elas? Porque o orgulho é tão grande. Quem você pensa que é para me falar isso? Exatamente isso que eles pensaram. Você, seu pirralho, que ele era um jovem. Nós, mestres, pessoas importantes, ensinamos a Bíblia. Conhecemos tudo. Quem você pensa que é? Para falar essas coisas todas. É o que muita gente, não. Eu tenho muitos anos de fé, eu já tenho tantos anos, eu tenho já mais de 50 anos, 60. Quem você pensa que é para falar isso para mim? Eu tenho tantos anos de fé, eu já tenho 20, 30 anos de fé, eu fiz teologia, eu conheço isso e aquilo. Quem você pensa que é? E às vezes você tem 50 anos e é um imaturo, os 60 anos é uma pessoa imatura. Você tem 20 anos de fé e não conhece a Deus até hoje. Pode ser, não sei. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Porque quando a Bíblia não diz que o Senhor estava, foi elevado aos céus e se assentou à direita do Pai? Mas nesse momento ele se levantou. Diante daquilo ele se levantou. Porque ali estava findando com Estevão definitivamente toda a dispensação da lei. Sem dúvida nenhuma, nós vemos aqui um novo tempo. Porque o Senhor, até então, era chamado Rei dos Judeus, mas é como se ali ele não era, ele deixou de ser. E ele se levantou. E nós vemos isso claramente, porque logo se você vira a página, você vai ver o etíope sendo salvo.
Aí você já vai para o capítulo 8, você vê o Saulo sendo salvo. E você vai para o 10, você vê Cornélio sendo salvo. E o que isso quer dizer? Todos esses representam os 3 filhos de Noé. E ali o Senhor estava abrindo para a humanidade, para todo mundo. O etíope veio de quem? De Cã. Cã quer dizer o quê? Quente. Aqueles países quentes, aqueles homens guerreiros fortes. Cã carregava uma maldição que foi liberada pelo pai. Os egípcios, os cananeus, todos vieram de Cã. E agora, o etíope, quando o etíope foi salvo, representa o Cã sendo salvo. Não tem mais maldição sobre nenhum mais, acabou. Esses agora são salvos. Basta crer. Quando ele creu em Jesus, foi salvo. Os de Sem, que são os semitas, o Paulo, que era Saulo, que estava aqui, ó, que eu já vou terminar de ler, consentindo na morte do Estevão. E quem era esse homem? Dito por ele mesmo, fariseu, filho de fariseu, fariseu e filho de fariseu, fariseu dos fariseus, é como você dizer assim, músico dos músicos. Ele é o melhor dos melhores. Ele é o melhor. Aquele era o Saulo era um prodígio. Era uma esperança. Sabe aquele tipo de gente que você olha assim e fala, isso aqui é uma grande promessa, isso aqui vai, assim, realizar coisas estrondosas. Porque ele era zeloso, porque ele cumpria com a lei. Para todo mundo ele era o quê? Um sujeito fervoroso. Ele temia a Deus mais do que a maioria. Por quê? Porque ele tinha coragem de fazer coisas que muitos não tinham. Por exemplo, prender os cristãos. Por exemplo, aqui ele estava lá e a Bíblia diz, e tanto que eles colocaram as roupas nos pés, as roupas do Estevão nos pés do Saulo. É como se ele estivesse ali com uma autoridade dando poder àquelas pessoas para aquilo. É como se todo mundo estivesse olhando para ele e ele virou a mão e disse, acaba com ele. Mas ele não era o grande Saulo? Espiritual? Não, porque você vê no 9, a conversão de Saulo. Então ele nunca foi um convertido, ele nunca conheceu a Deus, mas ele achava que conhecia a Deus, que ele tinha servido a Deus uma vida inteira. E que matar as pessoas significava isso. Aquelas pessoas que criam em Jesus. Era agradar a Deus. Quando ele matava, eu estou agradando a Deus, estou cultuando a Deus com isso. Ele achava que ele era de Deus, mas ele só tinha uma religião. Tanto que o caráter dele não tinha mudado. Tanto que você vê lá a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Que representa 100. Que quer dizer rocha. Que de onde veio Abraão e todo o povo judeu. E agora ele foi salvo. E aí você vê o Cornélio, que é de Jafé, de onde veio os europeus. Ele era o italiano, o centurião romano. E ele creu no Senhor e foi salvo. Então todos os povos foram salvos. Ou seja, todos que creem em Jesus, qualquer pessoa, independente da raça, da cor,
que crer em Jesus, ela é salva. Ela é transformada. Ela um dia vai estar na glória com o Senhor. Qualquer um que crê. Qualquer pessoa. E o Jesus veio como a promessa, ele era a promessa para os judeus. O Messias, o libertador. E ele estava lá diante deles. E ninguém via. Ninguém enxergava. Sabe aquilo que você sempre... A oportunidade da sua vida está diante de você e você não vê. É o chamado de Deus, é o propósito que Ele tem com você. Ele está mostrando tudo isso a você e você não vê. Você continua cego no seu mundinho, na sua vidinha e você perde tudo. Aqui, quando ele viu o céu aberto e o Senhor em pé. Agora a Bíblia diz que o Senhor sentou-se à direita do Pai, mas aqui ele estava em pé. Porque ali o relógio de Israel parou. Mas para a gente entender isso, eu teria que voltar lá do que eu já falei das 70 semanas de Daniel. Parou e vai começar a contar novamente só quando vier o período, quando o Senhor vier salvar os judeus do anticristo, que vai ser quando o arrebatamento da igreja acontecer, que entrar o período da grande tribulação. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é isso que importa agora. Aliás, nada disso tem muita importância, porque eu não pretendo estar aqui, nem você, creio eu. Mas, a partir dali, é onde nós vemos o Senhor abrindo. Todos que creem no Senhor têm a vida transformada. Independente do que já fez. Então, quando a vida de uma pessoa está no mesmo lugar, é porque ela está nessa condição aqui, ó. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. A palavra está sendo pregada, mas a pessoa está tapando o ouvido. A palavra está sendo pregada, mas ela não quer ouvir. A palavra está sendo pregada, Deus está falando com ela, o Espírito Santo está falando lá dentro, mas ela insiste em manter a mesma visão, o mesmo comportamento. O Estevão estava falando com eles, falou toda a história de Israel. E tudo o que eles fizeram foi ranger os dentes e ficaram furiosos com ele e taparam os ouvidos e não quiseram, e dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos, sua roupa, aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, enquanto ele estava recebendo uma pedrada atrás da outra, ele estava orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No 8:1, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Algumas pessoas, elas ouvem, mas elas tampam os ouvidos, elas não querem ouvir isso, não dão atenção, e elas vão e fazem, às vezes, pior, porque eles fizeram pior. Bem pior. Elas vão, após terem ouvido tudo, elas vão e têm atitudes bem piores. Bem piores. E ele, aqui você vê, ele, enquanto ele era apedrejado, ele orava. Esse aqui é o verdadeiro cristão. Ele se manteve firme, ele não negou, como nós cantamos agora mesmo, a confissão. Ele estava sendo assassinado ali, e ele continuou sendo assassinado, enquanto entre uma pedrada e outra, estava ele orando. Quer dizer, ele se manteve firme na posição, nada o fez retroceder. Mesmo em meio
a tantas pedradas. Algumas pessoas, por muito pouco, é um problema aqui, pronto, já acabou. É outro ali, eu quero desistir, eu quero parar, eu vou abandonar, eu vou isso, aquilo. Entre uma pedrada e outra. Aquele homem não negou, estava sendo assassinado, apedrejado, ele não negou a fé e ainda orou ao Senhor. Senhor, recebe o meu espírito, caiu de joelhos e bradou, Senhor, não consideres culpados deste pecado. Ele disse isso para o Senhor, ele orou pedindo que o Senhor não considerasse aquelas pessoas que estavam apedrejando ele como culpados. E tendo dito isso, adormeceu. Fala adormeceu, não fala morreu, porque ele dormiu no Senhor. Ele dormiu no Senhor. Mas até no último suspiro, até ele parar de respirar, ele fez a escolha certa. Ele permaneceu no Senhor, ele amou o Senhor, ele não odiou aquelas pessoas, ele não recuou, ele não teve nenhuma atitude imatura, desequilibrada, na carne. Você não vê isso. Você não vê ele murmurando ou questionando o porquê daquela situação. Não, ele não negou a sua confissão, ele não negou a sua fé. Ele passou pelo que ele tinha que passar, ele terminou num alto nível. Só que dali em diante você vê a igreja só crescendo e avançando cada vez mais. Você vê um pouco antes, é interessante isso, que nós vemos que na lei, o rosto do Moisés resplandecia. E ele aqui no início da graça, o rosto dele também resplandecia. Você vê que quando fechou aquele ciclo, fechou aquele tempo, e fechou com uma marca muito forte, com alguém que não negou. E que foi forte até o último instante. Deus tem trabalhado para nos levar para um outro nível. Para vivermos de forma profunda e elevada. Uma palavra como essa, o ímpio vai rir, vai zombar, como nós lemos domingo no encerramento. O ímpio não vai mudar e nem vai considerar essas coisas. Mas graças a Deus que muitos serão purificados, refinados, santificados. Que você esteja entre esses. Que a palavra está entrando e está te purificando, te santificando e te levando para outro nível. Que a palavra esteja entrando e fazendo com que você não suporte mais manter os mesmos hábitos, a mesma visão, a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, o envolvimento com as mesmas coisas medíocres, pequenas, coisas sem sentido, coisas rasas. Porque quantas pessoas que vivem dessa maneira, escutam, o mundo está um caos, Jesus está voltando, o diabo está destruindo como tantos. Nós não temos tempo para crises de autopiedade, nós não temos tempo para queixas de imaturidades, nós não temos tempo para isso. A igreja do Senhor precisa se fortalecer. O Senhor está buscando um povo forte, um povo que se levanta com força. Não um bando de fracotes, de meninos chorões, dodóis, imaturos, que reclamam de tudo, brigando por causa de nada,
Quantas pessoas que estão deixando o diabo entrar dentro de casa por causa da toalha molhada que ficou ali? Quantas pessoas que estão saindo da igreja porque não gostou da maneira que o obreiro olhou para ele? Quantas pessoas que estão amarguradas e perdendo as bênçãos de Deus porque não aceitam a correção, porque não podem ser contrariadas. Quantas pessoas que se dizem de Deus, quando deveriam estar pregando o Evangelho, estão em algum canto, às vezes dentro da própria igreja, com fofocas, e com diz que diz, com críticas, espetando o outro. Jesus está voltando, e precisamos de mais Estevãos por aí. É disso que nós precisamos. De uma pessoa de pessoas que têm esse espírito. Nós precisamos seguir as pisadas do Senhor, que viveu com propósito, bebeu do cálice que o Senhor queria que ele bebesse. Nós precisamos deixar a palavra entrar, ainda que você tenha vivido muito tempo de uma maneira estúpida. Deixa a palavra entrar, como entrou na vida de um daqueles malfeitores. Nós não podemos nos curvar como Estevão não se curvou, diante de autoridade, diante de calúnias. Ele foi altamente caluniado, ele foi massacrado, ele foi injustiçado, e ele não se virou contra Deus, ele não blasfemou, ele continuou falando, ele continuou pregando, e ele morreu, deu até o último suspiro, de forma elevada, dando exemplo para mim e para você. É assim que o crente tem que viver. É dessa forma. Com propósito. Efetuando mudanças. Você está tendo a chance de mudar, mude. Enfrentando o que for preciso. Ele enfrentou as autoridades, ele enfrentou pessoas que estavam numa posição elevada, ele enfrentou coisas muito difíceis, mas Deus foi com ele. E ele está na glória. Um dia nós vamos conhecer o Estevão. Um dia nós estaremos lá e vamos conhecer, porque é certo que pessoas como essas ocupam e vão ocupar um lugar de grande honra. Nós vamos conhecer essas pessoas que não negaram a fé, que resistiram, que manteram a sua confissão, que foram cristãos de verdade, não blá blá blá. Se mantenha no lugar certo. Busque saber o que Deus tem com você. E preste muita atenção, você que pula de galho em galho. Você nunca vai poder se levantar acima de uma liderança, da sua liderança. O que eu quero dizer é que eu posso pegar lá Números 13, Números 14, e ver que as lideranças se perderam e fez todo o povo se perder. Eu posso pegar Arão, e foi de Arão que veio a ideia do bezerro. E fez com que muitos morressem. Muitos morreram. Eu posso trazer Jeroboão, que fez 2 bezerros a exemplo. Pegou o exemplo de Arão e fez pior, porque sempre tem alguém capaz de fazer pior. E corrompeu o povo. Eu posso pegar Acabe, que não só construiu um templo a Baal em Israel, na terra do Deus vivo, como levantou altares e postes sagrados e levou todo o povo a se corromper. Apenas 7.000 remanescentes, pequenos, sobreviveu e não se curvou, como o Senhor disse, que não beijou Baal e nem se curvou diante dele.
Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou pela minha cabeça, você não vai. Você está muito enganado. E se você estiver num lugar onde você decide pela sua cabeça também, você corre o risco de cair em rebelião. Então, nós precisamos saber muito bem onde Deus nos quer, buscar a direção de Deus para a nossa vida, e buscar uma liderança que nos ajude a caminhar na direção da palavra de Deus. A palavra. Porque você, não adianta você achar que você vai conseguir se levantar acima da sua liderança. Você vai ter a cara da sua liderança. Você vai seguir essa direção. A Bíblia está toda. Está aí histórias mil para mostrar. Que as pessoas seguiam as suas lideranças. E se a direção que você está recebendo não é correta, você vai cair em erros, em atrasos e até o perigo da perda da sua salvação. Como eu vejo algumas pessoas dentro do próprio cristianismo, que já parece que elas nem raciocinam mais direito, parece que já enlouqueceram. As coisas que elas fazem não são coisas de pessoas normais. São atitudes de pessoas que já estão doentes mentalmente. O diabo conseguiu adoentá-las mentalmente. Às vezes você vê coisas que não tem sentido aquilo. Mas nós vivemos um tempo onde os homens são amantes de si mesmos. A busca por dinheiro, por poder, por fama, por status, chega a ser uma coisa doentia. A maioria dos cristãos dependem da imagem de uma falsa espiritualidade, são religiosos e ainda não se converteram. É uma briguinha de poder, sempre mais um escândalo, é um brigando com o outro. Você não vê muitas vezes diferença entre um crente e um ímpio? Às vezes nas redes sociais, no comportamento diário da pessoa, você não vê diferença. É um imitando o outro, mas não estão imitando a Cristo, imitando a Paulo, como ele disse, imitando Estevão. Porque um grande número pensa exatamente, não precisa mais disso. E aí vamos nos nossos movimentos. Mas nós temos que lembrar, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. E tem muita gente no oba-oba, canta, dança, faz movimentos mil, mas está longe de Cristo. O comportamento não é correto. Muitos cristãos que até hoje mentem, são desonestos, devem e não pagam, têm uma vida ilícita, estão buscando ajuda no mesmo lugar que o ímpio está buscando, não se converteu verdadeiramente a Cristo. A vida não tem produzido frutos. Quantos que não têm produzido fruto nenhum? E pergunta por que a minha vida não vai? Porque o morro no Senhor vomita. É aquele que está sempre se enganando. Eu sempre falo para você, tome cuidado para você não apenas cumprir com um protocolo. Você vem para a igreja para dizer que você veio. Você vem num culto
eu vou num culto, não importa se é de manhã, à tarde, é só para dizer que eu fui. Não, peraí, eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso saber o que eu estou fazendo. É estúpido você fazer uma coisa para fazer a sua consciência se sentir bem. Você não está produzindo nenhum fruto. Precisa haver uma entrega, uma conversão. Eu preciso saber onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Por que você busca Deus? Por que você veio ao culto hoje? Por que você é um cristão? Porque eu creio em Jesus. E você segue os passos dele? Porque se essa for a resposta que você me deu, se você me der essa resposta, eu vou dizer, então, se você creu em Jesus, você tem seguido os passos dele. Porque se você diz que creu em Jesus, mas você não segue os passos dele, então você crê como muitos na Bíblia creram, como Simão, mas só estava interessado em outra coisa, em outras coisas. Como muitos judeus também creram, mas não assumiram o Senhor, porque mais importou a aprovação dos homens do que de Deus. Jesus está voltando, o mundo está um caos. Para onde você olha, está um caos. A imoralidade tem tomado conta. Querem corromper as nossas crianças. Cada dia é uma coisa nova, ideologia de gênero. Querem tirar menino e menina, querem que o banheiro seja igual para todos, querem que você engula um monte de coisas bizarras, querem que você aceite aquilo que o diabo quer te dar, mas nós precisamos ter uma postura firme. Querem destruir com a família. Querem que todas as pessoas se tornem bissexuais, querem incutir isso na cabeça das pessoas, querem incutir isso na cabeça dos jovens. Os jovens estão perdidos, se mutilando e se suicidando cada vez mais, porque eles estão perdidos, porque foram criados por pais perdidos, porque cada dia mais estão longe de Deus, estão tirando Deus de tudo, querem Deus fora de tudo. Cada dia que passa, as pessoas querem arrancar a palavra de tudo, querem que as pessoas não creiam em nada, mas acontece que primeiro que Deus não está desaparecendo, primeiro que ninguém pode acabar com Deus, e o povo sem Deus está gemendo. Se as pessoas ficassem mais felizes sem Deus, não estariam se matando e indo de monte para o inferno. Se as pessoas fossem mais felizes nessa liberdade, os jovens não estariam experimentando de tudo e se matando o tempo todo. Experimentam de tudo e vão lá e se suicidam. O número de suicídios tem só aumentado. De dependentes de medicamentos, jovens, comprovadamente, de 12, 13, 14, 15, 16 anos, viciados em remédios para depressão. É só você buscar. E os cristãos com crises de autopiedade, com briguinhas, olhando para o próprio umbigo, preocupados com coisinhas, sendo que nem esse corpo eu vou levar, está vendo? Esse corpo, isso aqui eu não vou levar, porque eu vou receber um corpo novo. Nem esse corpo nós vamos levar. E você está vivendo, talvez, não sei, alguns, como se fosse só isso aqui. Sexo, dinheiro, festa. Eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Eu estou precisando, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Você tem um propósito? Seus valores têm sido elevados? Você sabe por que está nesse mundo? O que Deus tem com você? Qual é o seu destino? Você entende realmente
sobre vida após a morte, sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Nós precisamos, porque Saulo achava que ele era um convertido, ele não era. Que ele era o sujeito mais santo. E ele não sabia nada de Deus. Ele sabia tudo da religião, das regras, dos sistemas, dos rituais, das festas que iam ter, dos movimentos, todos, mas ele não sabia nada do verdadeiro Deus. Algumas pessoas sabem tudo do meio evangélico, os sites gospel, os acontecimentos, os shows, as coisas, os movimentos, e ele mesmo não sabe onde é que ele está em Deus, quem ele é em Deus, ele não sabe quem é Deus, ele não tem comunhão com Deus. Até hoje. É tanta baboseira aí fora. É tanta conversa fiada, são tantos interesses fúteis. É tanta coisa, tanto engano, que chega a doer. Que se a gente não tiver um propósito, você precisa estar num propósito firme, focadíssimo. Porque senão você diz, não quero estar no meio desse. Eu não sei quantas vezes eu disse isso para o próprio Deus. Eu não quero estar nesse meio. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Porque eu tive muitas falhas e defeitos na vida. Mas tem uma coisa, meu pai foi um homem muito mentiroso. E eu tinha horror à mentira. Sempre tive horror à mentira. E uma outra coisa, a falsidade. Tanto que você conversar com os meus filhos, uma coisa que eu sempre ensinei na minha casa. Minha mãe, quando alguém ia chegar em casa, ela já preparava a gente, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Eu odiava aquilo. Eu deixei meus filhos serem sinceros. O que eles tinham, aquilo que tem que ser, aquilo que jamais, você pode perguntar isso para eles. Jamais eu disse para um filho meu, não, você não pode fazer, você não pode falar isso aqui para o fulano, eu falei isso, mas você não pode falar, não. Não. Tanto que eles são espontâneos. Eles vão falar o que está dentro, porque é o que é verdade. O que tem que ser. E é o que eu sempre falo, tem que ser a verdade. Você pode perguntar para um filho meu, você pode perguntar para o Osmar. Eles nunca pegaram uma, e eu posso bater isso no peito, uma mentira minha. Nunca. Porque, primeiro, que por já ter vindo de uma situação que eu vi aquilo, eu dizia, nunca quero isso para mim. E quando eu fui conhecendo a palavra, eu fui entendendo, eu tinha muita coisa que mudar e passei por muita coisa para mudar. E tenho muito que mudar. Nossa, Pai, muita coisa ainda. Mas eu entendi uma coisa. Ou você é ou você não é. Eu não sou obrigada a ser crente. Mas se eu for, eu não posso viver sendo um crente e não tendo vitória. Eu quero ser um crente vitorioso, uma crente vitoriosa. E eu sei que se eu não viver em conformidade com a palavra, eu não vou ser uma pessoa vitoriosa. Eu entendi isso cedo. Que esse mais ou menos, não funciona. Não vai me levar a lugar nenhum, não vai levar ninguém em algum lugar. Ou você é ou você não é. Eu hesitei também muito, tanto que eu só tomei uma decisão naquele hospital com o braço do Murilo arrancado. De me submeter ao chamado de Deus. E Deus sabe o quanto eu tenho resistido para estar aqui. E as dores que eu tenho passado não são poucas.
Mas enquanto eu estiver viva e tenho que estar cumprindo, porque eu não posso negar o que foi me colocado, eu tenho que fazer aquilo que a palavra ensina que é correto. Eu vou falar para você aquilo que eu acredito que é certo diante de Deus, com a mais pureza e sinceridade do meu coração. Muitas vezes não vai ser fácil nem para eu pregar e nem para você ouvir. Mas vai ser o que Deus tem para todos nós, para eu pregar e para você ouvir. E quando eu estiver pregando, eu estou pregando para mim, como hoje eu estou pregando para mim também. Todas as vezes eu estou pregando para mim. Ainda que ninguém esteja recebendo, eu estou recebendo o que eu preciso. Eu nunca saio da mesma maneira do altar. Nós precisamos pegar exemplos como esse. E tomar, e decidirmos a nossa vida. Nós precisamos tomar a decisão que o Espírito Santo tem nos levado continuamente, certamente, Ele tem falado com cada um. Então, acredito que vem um dia como este, uma palavra como essa, para nos abalar, mexer, e nos levar para o lugar que Deus quer que estejamos, para que Ele possa nos honrar, nos abençoar e nos usar. Coloquem-se em pé e vamos, com a mão no coração, um momento. Ó Espírito Santo, eu sou grata ao Senhor demais por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço porque o Senhor tem nos dirigido para um lugar de vitórias. Que todos estejam se vestindo dessa mensagem. Que uma revolução esteja acontecendo no interior de cada um. E que mais uma vez aquilo que eu sempre peço, a pessoa que entrou não seja a mesma que vai sair. A mesma que vai chegar em casa. Que ela não consiga mais viver da mesma maneira que talvez tenha vivido até hoje. Eu oro para que essa mensagem tenha entrado de forma revelada, impactante, transformadora. Que uma entrega verdadeira tenha acontecido. Com muita força. Que ela pegue essa mensagem e se posicione. E viva como o Senhor nos chamou para vivermos. É o que eu te peço. Que cada um decida viver como o Senhor nos chamou para vivermos. Fala profundamente aos corações. Entra em ação agora. Eu não tenho condições de ir além disso e nem de colocar a palavra no coração de alguém. Se o Senhor não estiver colocando nada, se o Senhor não estiver trabalhando nada, é o que vamos conseguir. Nada. Eu peço temor. Eu peço visão. Eu peço mudança de caráter. Eu peço mentes renovadas e corações trocados. Eu oro para que pessoas decidam viver com propósito. Abandonar todas as frases de efeito e todos os elogios, ideias românticas, e assumam um compromisso sério. Um compromisso sério com o Senhor. Que cada um decida viver de forma séria, com seriedade. Porque é isso que o Senhor tem cobrado de cada um. Um cristianismo sério. Um comportamento sério.
uma vida séria no Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço. Peço que o Senhor abençoe com uma grande visão, com força. Dê força a cada um para as decisões e posicionamentos necessários. Muito obrigada, meu Deus. Nós chamamos. Amém. Amém, amém.